Saudamos todos os irmãos e amigos do portal Escola Bíblica Dominical com a paz do Senhor Jesus. Salvação? Esta é a sexta pergunta que compõe este primeiro trimestre de 2015 para a classe do Juvenis, que tem por tema geral respostas às dúvidas sobre a fé cristã. Porém, antes estamos convidando a todos os irmãos que vá até o site do portal Escola Bíblica Dominical, e lá os irmãos estarão encontrando na aba Juvenis o esboço desta pré-aula, assim como o esboço das outras 5 pré-aulas, ou 5 vídeos também das outras pré-aulas, assim como outros subsídios. No portal Escola Bíblica Dominical também os irmãos estarão encontrando, assim como na fanpage, no Twitter, estarão encontrando subsídios para as outras faixas etárias, para os adultos. O pastor Caramuru semanalmente disponibiliza a partir do domingo a pré-aula do próximo domingo. O pastor Fernando Tavares, para a classe dos jovens, também disponibiliza esboço, pré-aulas. E para a classe do juvenis, nós também semanalmente estamos disponibilizando uma pré-aula, um subsídio, o esboço, de maneira que venha agregar de alguma maneira para a sua melhor preparação como professor e para a sua melhor preparação como aluno. Sim, o aluno também tem que ir para a aula, para a Escola Bíblica Dominical, inteirado do assunto, daquilo que ele vai aprender, e de alguma maneira levar um subsídio, algo que venha agregar na aula. A Escola Bíblica Dominical, como diz o pastor Antônio Gilberto, é a igreja reunida, ensinando enquanto evangeliza e evangelizando enquanto ensina, cumprindo os dois lados do ID de Jesus. Mas, como já mencionamos, o tema é salvação. Salvação é uma doutrina fundamental da vida cristã. Conforme já vimos até agora, após o pecado ter entrado no mundo, corrompeu a natureza humana. Está lá em Romanos capítulo 5 e verso 12. Era necessário então um Salvador, alguém que levasse o homem de volta a Deus, que fizesse a reconciliação. Porém, ao olhar na linha da história, Deus não encontrou um justo sequer. Está lá em Romanos capítulo 3, verso 10 e Romanos 3, 23. Assim, em mais uma prova de amor para com o homem, Deus envia o seu Filho para salvar o mundo e não para condenar o mundo. Está lá em João capítulo 3, verso 17. Jesus não veio para condenar o mundo, mas para que através dele o mundo fosse salvo. E para a doutrina da salvação, precisamos compreender que o homem não é capaz de se salvar sozinho. Esta é a primeira vertente que nós precisamos compreender. O homem, ele não é capaz de se salvar sozinho. Ao pecar, tornou-se servo do pecado. Está lá em João, capítulo 8, versos 34 a 36. Dominando-o totalmente por ele, sendo dominado por ele. Gênesis 4, 7. Sem condição alguma de modificar esta situação. Então o homem passou a ser escravo do pecado, ser dominado pelo pecado. Talvez seja este um dos maiores conflitos do homem pós-moderno, porque o homem pós-moderno, a pós-modernidade, trouxe para o homem o racionalismo, trouxe para o homem a ideia de que ele é autossuficiente, que ele não precisa de Deus, que através do conhecimento, da inteligência, da sua força, ele pode chegar aonde ele quiser. Ele pode chegar até mesmo na Lua. Então, quando o homem ele tem um encontro com o Evangelho, quando o homem ele tem um encontro com a Bíblia Sagrada, ele vai entender ou ele vai ser confrontado com um princípio simples e básico. Ele não pode se salvar sozinho. A sua força, a sua inteligência, a sua capacidade,
ele não pode se salvar. Não há o que ele faça, não há uma paga para isso. Não tem o que ele possa fazer pela sua inteligência, pagar pelo seu dinheiro, ou exercer pela sua força que o possa salvar. Não. É pela graça e através da graça, pela fé em Cristo. Um comentarista cristão, ele disse o seguinte: a salvação não é uma conquista humana, mas uma dádiva de Deus. Não a alcançamos por mérito, mas recebemos-la por graça. A salvação não é um troféu que erguemos como fruto do nosso labor, nem uma medalha de honra ao mérito, mas é um presente merecido. Então a salvação, ela não é conseguida por mérito, mas por um favor imerecido. O homem, ele não é capaz de se salvar sozinho. É necessário compreendermos que todos nós pecamos e precisamos de um Salvador. Pela nossa natureza corrompida, a natureza que herdamos, pecaminosa, todos nós pecamos e precisamos de um Salvador. Romanos, capítulo 3 e verso 23. A salvação, ela foi anunciada ao homem logo após a queda. Em um gesto de amor, Deus anuncia ao homem, lá em Gênesis 3,15, o Salvador. Após o homem ter caído, após o homem ter pecado, Deus, ele anuncia um Salvador. Salvação esta que Deus, na sua presciência, já sabia que seria necessário. E Deus revela o plano. É importante compreender que a salvação não foi um plano de emergência de Deus ali na hora. O homem pecou e fui pego aqui de surpresa, então deixa eu fazer aqui um plano B. Não foi isso. Cristo, o do Salvador, ele jamais foi um plano B. Deus, na sua onisciência, ele sabia que o homem ia cair, ia optar por outro caminho. Tanto que Deus não o tirou seu livre-arbítrio. Até hoje, o homem tem o seu livre-arbítrio de escolher qual caminho seguir. E o homem, infelizmente, optou pela queda, pelo pecado. E Deus então anuncia com muito amor, mas uma prova de amor ao homem, o plano da salvação. E temos essa concepção quando lemos lá em Apocalipse, capítulo 13, verso 8, que diz: o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Então esse plano Deus tinha e Deus revelou ao homem. E é importante entendermos também que em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Está lá em Atos, capítulo 4, verso 12. Só há salvação em Jesus Cristo. Só através dele podemos ser salvos. Um teólogo disse o seguinte a respeito da salvação em Cristo. Ele disse assim: você não é cristão simplesmente por gostar de Jesus. É preciso crer em Jesus. Não basta crer em fatos a respeito de Jesus. Você precisa crer que precisa de um Salvador e que ele é este Salvador. O cristianismo, nós não cremos em Jesus simplesmente por gostarmos dele, achar os seus belos ensinamentos, achar que ele foi um grande ser moral, um bom profeta, um grande ensinador. Não, nós cremos que precisamos de um Salvador e que Jesus é este Salvador. Nós não cremos apenas que Jesus existiu, que Jesus fez os milagres e que ele foi um grande ser moral. Não, nós cremos que somos pecadores, que precisamos de um Salvador e que Jesus é este Salvador. Mas e a origem da salvação? Ao pensarmos na origem da salvação, temos que ter a ideia. A origem da salvação, ela está em
Deus. Repito, a origem da salvação, ela está em Deus. A Escritura nos mostra em várias partes que Deus é a fonte e a base da nossa salvação. Em diversas passagens, o Senhor é identificado como rocha da salvação, expressão que não apenas revela que Deus nos dá livramentos ou livra o homem de várias situações, mas que também nele se encontra o mais importante livramento, que todo homem precisa após o pecado, o livramento do domínio do pecado sobre a vida. Está lá em Deuteronômio 32:15, 2 Samuel 22:47, Salmo 18, versos 46 e Salmo 89, verso 26. A salvação, por ter origem em Deus, ela é eterna. Isaías, capítulo 45, verso 17, Hebreus, capítulo 5, verso 9. A salvação permite ao homem que, tendo seus pecados perdoados, possam desfrutar de uma nova comunhão com Deus, uma comunhão que é eterna e por isso mesmo é chamada pela Bíblia de vida eterna. João capítulo 3, verso 16, 1 João capítulo 2, verso 25. Mas, por ter origem em Deus, a salvação também é perfeita. Está lá em Tiago capítulo 1, verso 17. A salvação é tão perfeita que Jesus tirou o pecado do mundo. João, capítulo 1, verso 29, permitindo restabelecer a comunhão com Deus. Efésios, capítulo 2, versos 13 a 16, Hebreus, capítulo 9, versos 26 a 28. Por ter origem em Deus, a salvação é única. Atos, capítulo 4, verso 12. A salvação é obra do único Deus, do Deus imutável, e, portanto, só pode haver uma forma de salvação, um meio de salvação, que é através de Jesus Cristo. Não existe outro modo que alcancemos a salvação, a não ser pela fé em Cristo, pela aceitação do único e verdadeiro sacrifício. A salvação, por ter origem em Deus, é um ato de amor. João, capítulo 3, verso 16. A salvação é a maior demonstração de Deus ao homem. Exatamente, após o homem ter pecado, Deus, em uma prova de amor, ele revela a salvação. Ele mostrou que não estava perdido e que, em Cristo, o homem se reconciliaria com ele novamente. A salvação, por ter a origem em Deus, é uma manifestação da sua graça. Tito, capítulo 2, verso 11. Deus, por intermédio da salvação, mostra que oferece ao homem o favor imerecido, a graça. Nós não merecíamos, mas Deus, em sua infinita graça, nos presenteou com a salvação. A salvação, por ter origem em Deus, também é um ato de justiça. Salmo, capítulo 65, verso 5. Salmo 98, verso 2. Deus é justo. Êxodo 9, 27. E por isso a salvação é também a manifestação da sua justiça. O fundamento da salvação é a graça, onde mencionamos agora há pouco. O fundamento da salvação é a graça, é um favor imerecido. Ela exclui qualquer ideia de mérito, seja o mérito por obras da lei, por fé, não. A salvação, ela terá como fundamento a graça. A palavra meritocracia, ela não entra no contexto da salvação. A graça é revelada em Cristo. A graça veio por meio de Cristo, assim como a lei por meio de Moisés. João 1,17, 2 Coríntios 8 e 9, capítulo 8, verso 9. Ele é a graça de Deus que se manifestou. Tito 2,11, sendo o único meio de salvação. João capítulo 14,
verso 6, Atos 4, versículo 12. Então, conforme mencionei, meritocracia, ela é uma palavra que não cabe no contexto da salvação, no contexto do Evangelho. É por isso, conforme já mencionamos acima, que quando o homem pós-moderno, com toda a sua capacidade, ele olha o Evangelho, ele vê que ele não é capaz de se salvar sozinho e que ele precisa de um Salvador. Em Mateus, capítulo 9, verso 13, Jesus nos trará um ensinamento muito bonito sobre este assunto. Diz assim: Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não sacrifício. Então, o guardar os rituais, os sacrifícios, não salva ninguém. Agora, o pedir misericórdia, isso sim salva. Muitos, infelizmente, com anos frequentando uma denominação, com anos indo à igreja, entendem que a salvação ela é pelaquilo que faz. Então, pelos seus dogmas que guarda, pelaquilo que faz na igreja, ou se prega, se canta, se cuida de algum departamento, acha que aquilo está assegurando a salvação. Mas precisamos distinguir uma coisa da outra. A obra do Senhor é uma coisa e o Senhor da obra é outra. A harmonia perfeita deste assunto está quando nós primeiro cuidamos do nosso relacionamento com o Senhor da obra, para depois cuidarmos da obra do Senhor. Precisamos primeiro cuidar da nossa comunhão com Deus, para depois cuidarmos da obra dele. Porque se cuidarmos da obra dele, sem termos comunhão com o Senhor da obra, não fará sentido nenhum. E naquele dia de Jesus, que muitos falarão: Senhor, em teu nome eu preguei, em teu nome eu fiz tantas as coisas, e o Senhor não me conhece? Sim, afastai-vos de mim que eu não vos conheço. Então todas essas pessoas trabalharam, todas essas pessoas fizeram parte de uma denominação, fizeram parte de algum segmento, fizeram parte de exercer algum tipo de dom que tinha, mas não tinha compromisso nenhum com o Senhor da obra. Então, Jesus disse: misericórdia quero e não sacrifício. Então, antes do sacrifício, eu preciso entender a misericórdia. Eu preciso entender que eu preciso de misericórdia. Porque eu não vim para chamar os justos, ou seja, os que confiam em si mesmo, na sua autojustiça, na sua auto-justificação. Não. Eu vim para chamar os pecadores e os arrependidos. Jesus veio para buscar aqueles que entendem que precisam dele, que precisa de um Salvador, que é pecador e que precisa de graça. Este sim Jesus veio buscar. Agora, aqueles que se acham suficientes, que já conhecem, que já têm uma vaga cativa no céu pelos anos de crente, não. Nós somos patentes da mesma graça de Deus. Dependemos da graça de Deus todos os dias para que possamos chegar ao céu. Então, que possamos compreender no âmbito da salvação que não há meritocracia por obras, que não há meritocracia pelas minhas ações, pelaquilo que eu faço na igreja, mas não, a graça. E eu preciso da graça de Deus para ser salvo. Mas a salvação, ela também é um processo, não é apenas um ato. Pronto, eu já estou salvo. Não, ela é um processo. A salvação, porém, ao contrário do que muitos pensam, não é um ato único, um instante isolado, mas envolve todo um processo, ou seja, uma sequência de atos com origem em Deus, mas também com a participação humana, para que se tenha a sua consumação. Tanto a salvação
É um processo que o próprio Jesus nos ensina que é preciso perseverar até o fim, para que seja salvo. Mateus capítulo 24, verso 13. Isto é preciso uma continuidade, uma constância até o instante final da permanência nesta dimensão terrena, onde fomos postos pelo Senhor, por sua misericórdia, para termos a chance e a oportunidade de sermos salvos. Então, é um processo contínuo. E esse processo, ele tem algumas características. Algumas delas são o convencimento do Espírito Santo. João, capítulo 16, verso 8. Jesus nos ensina que o Espírito Santo nos convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O convencimento do pecado seria devido ao fato de que os homens, para que os homens pudessem crer em Jesus. Ora, é por isto que Deus nos concede aos homens a fé salvadora, que é a aptidão para crer em Jesus. Então, o convencimento do Espírito Santo é o Espírito Santo no mundo, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Basta o homem, no seu ou não, se apontar como um pecador e que precisa de um Salvador. João, capítulo 16, verso 8. Mas uma característica também muito importante deste processo da salvação é o arrependimento. O arrependimento é o ato pela qual a pessoa reconhece o seu pecado e abandona confessando-a a Deus. É uma ordem de Deus para todos os homens. Atos, capítulo 17, verso 30. Arrependimento é quando eu reconheço que eu sou um pecador e que eu preciso de um Salvador. Que a minha vida, a minha natureza pecaminosa, ela necessita de um Salvador. E esse Salvador é Cristo. Atos 17, verso 30. O arrependimento verdadeiro é a tristeza, que segundo Deus nos conduz à salvação. Segundo Coríntios, capítulo 7, verso 10. No Novo Testamento, Pedro e Zaqueu acabam sendo um exemplo de arrependimento. Está lá em Mateus 26, verso 75, e Lucas, capítulo 19, verso 8. Judas, porém, é um exemplo de remorso apenas. Mateus, capítulo 27, versos 3 a 5. O arrependimento não é uma simples convicção de pecado, nem é penitência. Também não é mera reforma de conduta ou mera tristeza pelo pecado. Ele tem a ver com a convicção de pecado e suas consequências maléficas. É o desejo e a vontade de abandoná-lo para seguir em direção a Deus. É o passar a entender a concepção do pecado, o quanto ele me é mal, quanto ele me causa mal e o quanto eu preciso de caminhar em direção a Deus. Mas um outro processo é a fé. A Bíblia diz que somos salvos pela graça, por meio da fé. Efésios capítulo 2, versos 8 e 9. A obra da fé na salvação é estabelecer o contato entre a necessidade e a satisfação, entre a água e a sede, como diz um teólogo. Pela fé, o homem reconhece a necessidade de salvação, e é por ela que ele é levado a crer em Jesus, que opera pela sua graça a salvação. A fé conduz-nos ao Salvador e é indispensável, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11 e verso 6. É pela fé que somos salvos. Atos 16, 31, Romanos 5 e 1. E é por ela que recebemos o Espírito Santo.
Gálatas capítulo 3, verso 5 e verso 14. E por ela que somos santificados. Atos 26, verso 18. Ela também nos preserva a permanecermos na salvação em Cristo. 1 Pedro capítulo 1, verso 5, 1 João capítulo 5, verso 4. A conversão também é uma importante vertente da doutrina da salvação. A conversão requer dois elementos, o arrependimento e a fé. Dois elementos são fundamentais para a conversão, é o arrependimento e a fé. Deus requer a conversão dos pecadores para que sejam perdoados e salvos. Isaías, capítulo 55, verso 7, Jeremias 18, 11 e Mateus 18, verso 3. A conversão cristã é o ato pelo qual a pessoa se volta do pecado e da morte para Jesus Cristo. O homem que, a partir do pecado, começou a caminhar de costas para Deus, com a conversão, ele passa a caminhar em direção a Deus novamente, entendendo que necessita do perdão e que em Cristo ele será uma nova criatura. A conversão, ela está intimamente ligada ao arrependimento, porque o arrependimento enfatiza o aspecto negativo do reconhecimento e do abandono ou a saída do pecado, enquanto a conversão enfatiza o aspecto positivo da volta para Cristo. Porém, mais um processo da salvação é a adoção. A adoção é o ato da graça de Deus que toma como filhos aqueles que aceitam a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, concedendo-lhes os direitos e os privilégios dessa filiação. Romanos capítulo 8, verso 15, Gálatas capítulo 4, verso 5 e Efésios capítulo 1 e verso 8. A regeneração, conforme já vimos, é uma mudança da natureza. A justificação é uma mudança de situação diante de Deus. A adoção é uma mudança da nossa ordem e posição de criaturas para filhos. João, capítulo 1, verso 12. E Colossenses, capítulo 1, verso 13. Nós vemos essa ideia de uma maneira mais explícita quando Jesus determina o ide Jesus, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A ordem de Jesus, e pregar a toda criatura. Mas João vai dizer, todos aqueles que o aceitaram, temos o direito de chamar filhos de Deus. Então todos os homens, o mundo, é criatura. Foram criaturas feitas por Deus. Porém, aqueles que o aceitam como único e suficiente Salvador, em Jesus passamos a ser filhos de Deus, como adoção, e mais um ato de amor para com o homem. E a consequência disso é a reconciliação, é mais um processo da salvação. Reconciliação é a restauração da comunhão que resulta na justificação. É a paz resultante. Romanos capítulo 5, verso 1. Não é um estado mental, mas uma condição de relacionamento. Deus, ele é um Deus pessoal. É um Deus que se comunica com o seu filho, com o seu povo. E a partir do momento que a reconciliação ela está selada em Cristo, há uma paz. Paz esta que nós só podemos encontrar em Jesus, que é o príncipe da paz. Paz esta que vem do hebraico shalom, que é a paz plena, a paz completa, a paz
que só Jesus pode dar. A santificação também é um processo importantíssimo da salvação. Ela começa na regeneração, ou seja, no novo nascimento, e se estende por um processo que durará a vida toda. Filipenses capítulo 1 e verso 6. Ao longo deste processo, contamos com a presença e a atuação do Espírito Santo. A palavra, que é a verdade e que nos limpa, João capítulo 17, verso 17. As circunstâncias, a oração nos manterão firmes, perseverantes ao longo da nossa caminhada cristã. Para cada dia nós nos parecermos com Cristo e nos achegarmos a Deus. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 14 e verso 12. Isso é muito importante entendermos. Deus, Ele é santo. E nós, se nós não nos santificarmos, não nos parecermos dia a dia com Cristo, nós jamais veremos ao Senhor. Quem a despreza, despreza o próprio Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 7 e 8. E o último estágio da salvação é a glorificação. A glorificação é o estágio final da salvação, o momento em que chegaremos à estrutura de varão perfeito e gozaremos da plenitude da salvação. Romanos capítulo 8, verso 24, 1 Pedro capítulo 1, versos 3 e 5 e 1 João capítulo 3 e verso 2. Alguns aspectos marcarão a glorificação. Teremos um novo corpo. Lucas capítulo 20, verso 35 e 36. Nova habitação, Filipenses 3 e 20. Nova comunhão com Deus, 2 Coríntios 5, 6 a 8, 1 João 3, verso 2, Apocalipse 22, 4. É a libertação definitiva da presença do pecado, o que acontecerá apenas na glória, onde os redimidos estarão para sempre com Cristo. 1 Coríntios capítulo 15, verso 21 e 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16, Apocalipse 21, versos 3 e 4. Então, a salvação ela é um processo, resumindo em 3. Como diz o reverendo Hernandes Dias Lopes, nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Nós fomos salvos da condenação do pecado. Em Cristo, nós fomos salvos da condenação do pecado. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, da condenação do pecado nós fomos salvos. Mas nós estamos sendo salvos do poder do pecado. Então, através da santificação, nós somos salvos do poder do pecado. Então, o pecado não pode mais nos dominar. Através da santificação, nós somos livres do poder do pecado. E na glorificação, nós seremos livres, em definitivo, da presença do pecado. Então, nós fomos salvos da condenação do pecado, estamos sendo salvos do poder do pecado e seremos salvos, em definitivo, da presença do pecado, na glorificação, onde teremos o corpo glorificado e habitaremos com Cristo. Para concluir esta pré-aula de hoje, cujo tema é salvação, queremos trazer aqui um pensamento do teólogo norte-americano, pastor Paul Washer. Ele disse o seguinte: a evidência da salvação, a evidência do arrependimento, a evidência da fé é uma vida transformada através da caminhada com Jesus Cristo. Como você sabe que se arrependeu para a salvação anos atrás, é porque você continua se arrependendo hoje.
Como você sabe que creu na salvação anos atrás, é porque você continua crendo hoje. Como você sabe que Deus teve encontro com você anos atrás, é porque continua tendo encontro com você hoje. Através da obra da santificação, ele não apenas transformou a sua vida, mas ele continuamente segue transformando a sua vida. Então, a certeza, a salvação, aquela grande dúvida, né? Se Jesus voltar hoje, será que eu subo? Será que eu não subo? Esta resposta, ela está em nós. Nós temos a ideia, através da nossa comunhão com Cristo, se nós somos salvos ou não. É a certeza da salvação. A Bíblia me assegura a certeza da salvação. Então não preciso ter aquela, Jesus vai voltar, será que eu vou subir? Será que eu vou ficar? Não. Se você reconheceu que você é um pecador, que você precisa de Cristo, e você passa a viver uma vida de santidade a Deus, você passa a viver uma vida segundo as Escrituras e se parecendo com Cristo todos os dias, você vai ter a certeza da salvação no seu coração. A evidência da salvação é uma vida transformada através de uma caminhada com Jesus Cristo. E para caminharmos com Jesus Cristo todos os dias, para chegarmos ao céu, para sermos salvos, porque dependemos único e exclusivamente de Cristo para isso, tem alguém que nos ajuda, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo todos os dias. E quem é o Espírito Santo? É o que estaremos vendo na próxima aula, aula de número 7. Que Deus te abençoe e te dê uma excelente aula no próximo domingo. Amém.